Olá, galera bonita, gente interessada. Eu sou Antônio Rodrigues e estamos de volta mais uma vez com o seu canal Luz Interna, Consciência do Inconsciente, trazendo mais uma informação para vocês. Gostando, não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal, ajude a nos fortalecer, porque só você tem esse poder. Hoje iremos falar do porquê estamos vivendo momentos de angústias e aflições provocado por uma guerra silenciosa, causado pelo homem e arrastado pela própria natureza. Estamos vivenciando lei de causas e efeito, do qual nada, nem ninguém, podem passar despercebido diante de suas ações. Uma guerra sem bombardeios, sem gritos, apenas choros, lamentos e gemidos. O jardim de Deus. Um amigo espiritual disse-me o seguinte: o jardim de Deus está repleto de lagartas, acabando com suas flores, vegetação e paisagem. O universo está se formando casulo para receber uma grande quantidade dessas lagartas num processo metamorfose para trazer muitas borboletas que possam reconstruir o seu jardim. E já tem muitas borboletas prontas esperando para serem enviadas. O planeta Terra vem sofrendo diversos abusos, principalmente no que diz respeito ao capitalismo ganancioso, corrupto, egoísta, vil, sem nenhum escrúpulo medido diante das ações referentes à natureza e ao próprio homem. Essa exploração terrena desenfreada que vem acontecendo há séculos triplicou nas últimas décadas. Segundo estudos, a retirada de minerais, combustíveis fósseis e biomassa triplicou nas últimas 4 décadas. Em 1970, a média era extrair 22 bilhões de toneladas por ano. No ano de 2010, essa média subiu para 70 bilhões de toneladas. Essa tendência resulta em aumento da poluição do ar, redução da biodiversidade, intensifica o aquecimento global e pode levar ao esgotamento dos recursos minerais da Terra. E o pior é que esse crescimento foi maior do que o crescimento da população e o da própria economia, significando que o homem não está sendo nada eficiente. Segundo a estatística, a principal causa do aumento da extração de recursos naturais é o consumo. Se continuarmos nesse ritmo de consumo, o mundo extrairá 180 bilhões de toneladas de recursos naturais em até 2050. Se com a exploração de 70 bilhões de toneladas já estamos sofrendo efeitos e causas, imagine com a exploração de 180 bilhões de toneladas por ano, que é maior que o dobro, o que poderá vir a acontecer com o planeta Terra? Por volta do século XI, aumentou muito a peregrinação pela Terra, ocorrida pela crença que o fim do mundo estava próximo. Por conta disso, acreditavam que todo sacrifício valeria a pena para evitar o inferno. A Santa Inquisição exterminou mais de 30 milhões de pessoas. A Revolução Francesa matou mais de 40 mil pessoas em um ano. Fidel Castro fuzilou mais de 17 mil pessoas. Mao Tse-tung matou mais de 70 milhões de pessoas. Holodomor, como é conhecido a tragédia causada por Stalin, matou mais de 20 milhões de pessoas. Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas. Mais de 80 mil pessoas morreram afogados na tentativa de fugirem dos seus países por desespero dessas matanças. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida há pouco mais de um século, perdurou por quase 5 anos, deixando mais de 10 milhões de mortos. Logo em seguida, 20 anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por 6 anos e deixou mais de 85 milhões de mortos, totalizando quase 4% da população. Do ano 2000 em diante, guerras abertas e conflitos civis violentos deixam mais de 1000 mortos por ano,
totalizando até 2019 mais de 19 mil mortos. Com um número aproximado de 350 milhões de mortos por conflitos e guerra causado apenas pela ganância e a ambição do poder. Galera, eu frisei por várias vezes a palavra pessoa, para que possamos entender que estamos falando do homem exterminando o homem, não do homem matando somente a natureza. O homem é o único animal que extermina sua própria raça e destrói seu próprio habitat. Para o plano espiritual, foram levados muitos espíritos desequilibrados, traumatizados, dificultando os trabalhos do plano espiritual, obrigando o retorno terreno mais que imediato de muitos desses, deixando uma nova geração na terra de perispíritos totalmente traumatizados pelos horrores de uma guerra violenta e sangrenta. O que quero dizer com isso? Muitos dessas pessoas não estavam preparados para morrerem. E pior, morrerem de forma violenta e brutal, deixando o espírito confuso, desequilibrado, angustiado, carregando em sua alma, consciência, um grande trauma, um bloqueio psicológico, obrigando ele a voltar para a Terra por não conseguir se equilibrar no plano espiritual. Por conta disso, temos inúmeras pessoas na Terra traumatizadas, com seu inconsciente totalmente fechado, encontrando muitas dificuldades para se projetar em um caminho próspero, amoroso, solidário, respeitoso, etc. Porque é pelo inconsciente que descobrimos nossa vocação, nosso talento e os resgates para com a nossa própria vida. Quando no inconsciente carregamos qualquer tipo de trauma, dificulta a nossa evolução. Os mestres, mentores e guardiões estão no aguardo da avaliação que o universo, inteligência máxima, Deus, vem fazendo sobre o homem em relação ao cuidado e o respeito que ele tem que ter com o alheio e o próximo. Somente diante de suas avaliações é que o espírito da morte poderá em alguns meses sair da situação ou continuar sua busca incessante de eliminação por mais de uma geração. Ele também disse o seguinte, que o plano de expiação já está preparado para receber aqueles que por venturas maiores, ao invés de diminuírem seus karmas, fizeram por aumentar. Karma, palavra de N significado, como por exemplo, tudo aquilo que em nós precisa ser esgotado. A Terra teria que ser esvaziada 30%, em no máximo 15 anos, iniciando essa retirada a partir de 2020. Mas o grande universo inteligência máxima, Deus, ouvindo o clamor de muitos mestres, mentores e guardiões, está avaliando o transtorno do desequilíbrio que muitos espíritos que estão sendo desencarnados por esse vírus estão sofrendo. Galera, veja bem, o número de aumento da população da Terra chegou a 2,06% nas décadas de 70 a 90, por necessidade do esgotamento do karma. Do ano 2000 a 2015, esse crescimento populacional caiu para 1,15%, tendo projeto para 2100 de apenas 0,10% da população retornarem à Terra, significando que muito poucos voltarão. Isso quer dizer que a Terra não está aceitando espíritos de expiação, porque a Terra passou a ser plano de regeneração. O universo, inteligência máxima, Deus, observando a destruição causada na esfera terrena, tomou providência, transferindo a expiação da Terra para um outro plano, para que a Terra possa se recuperar dos maus tratos que vem sofrendo por esses há milhares de anos. Outra colocação do nosso amigo. O que se deve entender? A ciência da inteligência humana, por mais iluminada que possa estar, se ofusca diante de algo que ela acredita precisar ver, quando na realidade ela precisa somente do saber para poder resolver. A ciência e a espiritualidade precisam andar de mãos dadas.
Uma revela as leis do mundo material, a outra revela as leis do mundo espiritual. Enquanto uma estiver negando a outra, uma estará completamente errada, porque Deus jamais destruirá sua própria obra. A incompatibilidade que existe entre essas duas ordens de ideias vem de uma falha de observação e do excesso do exclusivismo de uma e da outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Vírus bacteriano se torna perigoso conforme seu hospedeiro. Se o hospedeiro for agressivo, o vírus torna-se forte. Se o hospedeiro for agressivo e intuitivo, o vírus torna-se forte e perigoso, porque ele caminha como se estivesse se exercitando de organismo para organismo, se adaptando ou se regenerando lentamente. Intuitivamente, ele sabe exatamente como permanecer ou se retirar de qualquer organismo. Quando ele chega a esse estágio, ele deixa de ser apenas um vírus e passa a ser em moléculas, por não ser mais apenas um. Agora é um dentro do outro e outros se formando, necessitando do alimento para a sua sobrevivência. Uma molécula intuitiva só pode ser parada por uma inteligência. Enquanto um homem não entender que sua busca é apenas para que ele possa ser melhor, e não para que ele possa ter melhor, ele continuará sendo espiado e forçado por suas próprias ações sofrer consequências. Galera, para você que tem interesse em conhecimento e gostou do nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário e nos diga qual assunto que você gostaria que abordássemos para uma nova reflexão. Agradeço de coração a atenção de todos vocês. Espero nos encontrar novamente em breve com as graças de Deus. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe e até um outro dia.